Nós estamos no intervalo das nossas temporadas, da jornada que a gente está fazendo, o intervalo que eu digo dos episódios em sequência, e sempre nesses intervalos, pessoas, homens e mulheres de Deus, vão ocupando esse espaço aqui para conversar com a gente, para pregar, para trazer uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Quem vai fazer isso hoje é a Cristina. Cristina, você está por aí, Cristina, certamente. Então, que beleza, que maravilha. E tudo bem, Cristina, com você? Você me ouve bem? Te ouço bem, muito bom. Bom dia, Badu. Bom Que dia. maravilha, que maravilha. Que bom. Cristina, uma pergunta extremamente informal. Assim, a nossa igreja, ela é uma igreja informal, né? E qualquer pessoa que busque informalidade vai encontrar na nossa igreja esse traço característico. Então, ao invés de eu te perguntar assim, fala pra gente quem é você, vou te fazer uma pergunta muito simples. Quem é você na fila do pão? Até porque na fila do pão, né? A gente tem saudade do tempo onde a gente estava na fila do pão. Mas quem é você na fila do pão? Fala pra gente quem é Cristina. Já que nós estamos na informalidade, celebrando, que coisa maravilhosa, né? O aniversário de casamento de você e da Márcia, que são amigos tão queridos, né? E o Davi começou a perguntar do povo, dos casamentos e tudo. Uhum. Eu vou dizer quem sou eu sou a noiva do Papai Noel. Por que isso? Eu me casei na noite de Natal. E Olha. quando eu passava vestida de noiva, as crianças que estavam nos carros, provavelmente indo para as casas das suas famílias, olhavam e diziam: olha a noiva do Papai Noel. Mas além de ser a noiva do Papai Noel, já estou há 20 anos junto com meu marido, o Jairo, querido, que nos ouve numa outra sala, né? Então, por isso não vai estar aqui para dar um oi para vocês. Uhum. Mas, assim, eu tenho 35 anos de formada, sou psicóloga, sou terapeuta de casal e de família, sou sexóloga, e essa é a parte mais árdua do meu trabalho, né? Juntar sexualidade e religião às vezes dá uns curtos-circuitos. Sim, Né? Eu sou sim. terapeuta sexual e educadora sexual, trabalho também com trauma, né? E trabalho em prol das mulheres, para a visibilidade das mulheres, isso é uma luta, e das crianças, né? Basicamente, trabalho muito nessa junção da psicologia com o direito, né? Trabalhando nos direitos da infância, da adolescência e das mulheres. Com isso, a gente abarca o mundo inteiro, né? Que bom, que legal, que legal. Cristina, eu abro esse espaço aqui, até retiro a palavra abro, porque abro dá a sensação de que ele é necessariamente meu, mas o que eu queria te dizer é que eu tenho convicção de que Deus já Deus não precisa dessa liturgia que a gente está vivendo para falar com a gente, Deus está na vida, Deus está na tessitura do cotidiano, mas desde o momento, desde as 10h30, quando a gente começou essa nossa liturgia, Deus continua falando conosco. As orações, a canção e tal. Esse momento da reflexão, o que em alguns espaços mais tradicionais são chamados de pregação, sermão, ele não é a parte mais importante do culto. Esse talvez foi um dos grandes equívocos que a gente vem cometendo ao longo dos anos e que aqui a gente vem corrigindo, né? É apenas um complemento a tudo aquilo que Deus já está falando com a gente. E a gente tem toda a convicção de que Deus vai continuar falando com a gente através de você. Tamo junto, Deus te abençoe. Assim seja. Bom, primeiro eu quero agradecer a confiança, né, no convite que o pastor Badu me fez, né? Eu confesso que no primeiro momento, quando ele me disse assim, eu quero te convidar para o culto de domingo, eu realmente termino as bases, mas nem espero que ele me convide para cantar. Já tem a Márcia, tem a Vatuzzi, meu marido brinca que minha voz nos dias bons é de baixo, no pior é de barítono, então eu para cantoria não sou muito boa. Mas ele falou, não, vamos fazer um bate-papo, trazer uma mensagem mais leve. E então eu louvo as pessoas do louvor, porque eu acho que realmente cantar é louvar a Deus duas vezes e é fantástico, eu adoro ouvir vocês. Quando o pastor Badu me convidou, eu disse para ele, dentro dessa minha missão nas igrejas, que eu só prego sobre mulheres. Eu acho que nós ainda carecemos de um espaço de paridade
na visibilidade de homens e mulheres na igreja. E eu acho que o ato falho do nosso amado pastor Badu, eu abro um espaço para você, é verdade. Esse espaço está um pouco fechado, ou bastante fechado para as mulheres na igreja. Tem algumas religiões que nem permitem mulheres pregando, mulheres tendo cargos na hierarquia das igrejas, né? Como a gente ainda está atrasado nessa visão de paridade de gênero, né? Então, assim, eu aceitei, né, de pronto, tentando fazer o exemplo da mulher que eu vou trazer, que aceitou de pronto a sua missão, mas eu me recordei de uma grande amiga de uma outra igreja que eu frequentei, a Maria Auxiliadora, que ela pegava sempre emprestado da Bíblia a expressão: eu vou pregar com tremor e temor, né? E eu queria repaginar para os dias de hoje, né, essa expressão que eu diria: eu venho pregar com o senso de responsabilidade daqui está representando as mulheres da minha igreja e as mulheres de todas as igrejas. Eu acho que quando a mulher tem um espaço de fala, né, esse lugar de fala para trazer o divino, o sagrado, ela está carregando nas costas todas as mulheres junto dela. Então, assim, eu também venho com tremor e temor por conta dessa responsabilidade e por estar pisando em terreno santo. Creiam vocês que eu estou descalça. Eu deixei os meus sapatinhos aqui embaixo dessa minha mesa, fazendo como Moisés para estar junto da sarça ardente. O lugar que se pisa aqui é sagrado, é solo sagrado. E é interessante que é um solo internautico, né? E a internet, lugar de tantas notícias falsas, lugar de tantos ódios, né? Também é um lugar de amor, é um lugar de santidade, é um lugar da pregação, da paz, né? da santidade, né? Da amorosidade, né? Do religar, do ligar esse mundo nosso laico, terreno, com o mundo religioso. Não é à toa que os derviches dançantes na Turquia, né? Eles dançam sempre com uma mãozinha para baixo e a mão para cima, para você não perder a conexão com a terra, mas estar sempre na conexão com o alto, né? Então, diante disso, eu vou dizer para vocês que eu não poderia ter escolhido outra mulher para fazer a minha primeira pregação para a comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca, que é a primeira na internet, senão a maior de todas as mulheres da Bíblia, sem sombra de dúvida, Maria, né? E aí eu quero ler para vocês o trecho que está em Lucas, capítulo 1, 26 a 38, porque eu vou precisar dessas frases para poder trabalhar as ideias que me chamam a atenção em Maria, né? Então, diz lá: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade na Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, né, a linhagem de Jesus, cujo nome era José. José também é importante. Virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Maria era virgem, apesar de noiva de José. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também esse ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pulando para o 38. Então disse Maria, isso é o mais importante: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o detalhe final: e o anjo se ausentou dela. Bom, quantas coisas podemos falar, né? O que Deus tocou em meu coração foram 3 características de Maria. Sempre me chama muita atenção essa pronta disponibilidade de Maria. Maria não titubeou. Maria teve uma dúvida, Maria arrasou, Maria se agitou,
Mas, imediatamente, ato contínuo, a presença do anjo do Senhor, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E aí, minha gente, eu fico pensando o espanto do anjo do Senhor. Porque Deus, ele usa os anjos, né? É uma figura que a gente, às vezes, também tem uma certa má vontade na igreja, como a gente tem com Maria, e eu vou falar disso no final. Mas, assim, imagino assim, uma conversa, né, Babu? O Marcos Bispo, que está nos ouvindo, também adora contar a história. Eu fiquei aqui imaginando uma cena. Deus resolve, está na hora de mandar meu filho amado, né? Aí pegou aquela legião de anjos, todos maravilhosos, competentes. Disse, eu quero o melhor negociador, porque eu vou dar a tarefa mais árdua que eu já dei até hoje para o meu povo, que é alguém que vai ter a coragem de gerar o meu filho em terra e vai poder suportar a trajetória dele. Tem que ser alguém muito especial. E para poder convencer dessa missão tão terrível, eu vou escolher o melhor anjo negociador. E foi lá, escolheu ele, então aceitou essa missão e desceu. Eu imagino que nesse momento que esse anjo veio visitar Maria, ele devia ter pensado milhões de estratégias, milhões de ideias de negociação, como a gente faz, como vai numa reunião, né? Nós vamos cheios de argumentos. Mas que frustração para esse anjo, porque ele nem precisou argumentar nada. Maria pensou, se agitou, pensou, mas ela de pronto disse: eis aqui a serva do Senhor. E aí ele volta lá para o céu para encontrar com Deus, né? Como é que foi a sua missão? Como se Deus não soubesse. E ele diz: olha, perfeito, nota 10, sucesso total, mas assim, foi muito rápida, eu nem precisei argumentar com Maria, mas que mulher é essa? Porque, Senhor, ela teria todos os motivos para dizer não, mas ela disse um sim, pronto. Que fé inabalável é essa? Veja bem, Senhor, Deus pacientemente, que ele é muito paciente, nossa, como ele nos atura, não é? Deus sentou, ouviu as falas do anjo. E o anjo disse: primeiro, essa menina é adolescente, nem tinha esse termo na época, é do século passado, mas vamos imaginar, né? Ela tem que 14, 15, 16 anos no máximo, Senhor, e aceitou uma missão tão árdua. Segundo, essa menina é noiva ainda, ela é virgem, ela não se casou, é solteira, e ela vai ficar grávida, vai gestar. Depois ela aceitou ser mãe do filho do Senhor de uma forma sobrenatural. Ninguém sabe como vai se dar esse sobrenatural. Ela não sabia. Ele avisou que o Espírito Santo viria. Mas como será que é isso? Não teve medo. Outra coisa, ela vai ter que enfrentar a ira e a desconfiança de José, seu noivo. Você imagina ela chegar para o José: olha, só para te avisar um pequeno detalhe, eu estou grávida. E é um vernáculo que não admite gradações, ninguém está meio grávida. Tá ou não está? Como é que ficaria, né? Depois, ela teria que também enfrentar a sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Gente, eu estou grávida. E aí eu já imagino a cena do pai, de Maria, da mãe. Esse José é terrível. Não, não é do José, não. Olha a confusão. Se a gente pensar na família extensa, os avós, os tios, os cunhados, nossa, ela pensou, Deus proverá. O que ela deve ter imaginado, né? E mais, se a gente imaginar a sociedade patriarcal, misógina, machista, agressiva, que não dava visibilidade das mulheres, lembrar que de Jesus ainda não tinha vindo para trazer a boa nova, ainda estava sob a lei do Antigo Testamento. E onde as pessoas buscavam respostas, no Pentateuco, no Deuteronômio, em 22, capítulo 22, versículo 22 e 29, está escrito lá, depois vocês vão lá ver, que se podia apedrejar mulher grávida sem marido. Então, assim, Maria, além de enfrentar a sua futura família nuclear com José, a sua família de origem com os seus pais, a sua família extensa, enfim, toda a sua parentela, né, que é um termo bastante bíblico, né, ela teria que enfrentar essa sociedade. Queria apedrejá-la porque ela estava justamente nessa situação, grávida, sem marido. Parêntese, quantas vezes fazemos isso ainda hoje na sociedade? Mas está lá no passado. Enfim, né? Lembrando que mulher nunca faz filho sozinha, sempre faz com um homem. E lembrando que a carga de criação de filho, depois de um divórcio, de uma separação, normalmente fica com a mulher. E quando ela engravida, é ela que paga esse fardo. Pensemos um pouco já por aqui nesse exemplo. Bom, resposta de Maria, simplesmente sim, sim. E aí vira o anjo para Deus, mas que exemplo de fé, né? Nossa, que maravilha. Deus, na sua sabedoria e paciência, pois é, meu anjo negociador, mas nem sempre foi assim. Eu tenho grandes
filhos e filhas que eu amo profundamente nessa história bíblica, mas que refugaram, que não agiram como Maria, que prontamente disse um sim aos 14 anos de idade, né? E aí eu quero falar do primeiro personagem que Deus está chamando a atenção. É também uma mulher, a nossa matriarca amada, Sara. Mas o que fez Sara quando também recebeu a visita, não ela diretamente, mas seu marido Abraão, a visita de Deus através de anjos, né? Deus enviou esses anjos para avisar Abraão que ele seria pai. E se passa o seguinte diálogo em Gênesis, capítulo 18, versículo 9 a 14. Então os anjos perguntaram para Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí lá na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda. Esse é o abafa o caso, hein? A porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara lhe havia cessado o costume das mulheres, para não dizer menstruação, né? Esses eufemismos não são muito legais, né? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Essa parte que eu mais gosto dessa dúvida da Sara. Não pergunta, engravidarei, terei prazer. Qualquer dia a gente explica para as irmãs e para os irmãos por que é necessário a mulher ter prazer na relação sexual para engravidar, como isso ajuda a engravidar. E Sara era uma mulher esperta, sabia que era importante. Eu terei ainda prazer, e com isso terei mais chance de engravidar? Disse o Senhor a Abraão, através dos anjos: por que se riu, Sara? Dizendo: será verdade que ainda daria a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. E aí, interessante, Sara riu? Riu. Sara desconfiou? Desconfiou. Sara desacreditou? Sim. Sara estava errada? Sim e não. Sara estava certa, né, ao desconfiar, porque isso é o lado humano de todos nós. Sara sabia que ela não menstruava mais. E para a mulher engravidar, ela precisa ainda estar menstruando. Então, a dúvida dela humana não está errada. Mas como é que eu vou engravidar se eu não menstruo mais? Está correto? Aonde Sara errou? Que Maria não errou. Sara não acreditou na mensagem de Deus. Sara não acreditou no anjo da negociação, no anjo da anunciação. Veja bem que nós temos duas situações extremamente iguais e paralelas. Duas mulheres que tinham impedimentos para engravidar. Sara, porque não mais menstruava. Maria, porque ainda não tinha tido relações sexuais. Vem o anjo. Três aqui, acho que eram três que vieram lá para comer o pão da árvore, lá junto com Abraão, né? Com o novilho que ele mandou cozinhar e tal. Três. Mesmo assim, não convenceram, não, a Sara. Ela disse: não, como é que isso é possível? Veio um para Maria. Arrasou, pensou: eis aqui a serva do Senhor. Conte comigo, tô nessa. Tamo junto. Olha a diferença de postura. Podemos criticar a Sara? Sim e não. Não podemos porque isso é do humano. É normal duvidar. A dúvida é boa. A dúvida nos leva a buscar respostas. Mas faltou um pouquinho mais de fé que Maria teve. De pronto. Olha que grandiosidade de Maria, né? E com isso eu vou passar para a minha segunda característica de Maria, que sempre me chamou muita atenção. Maria se perturbou, mas o que ela fez? Boca que usa. Ficou calada, ficou pensativa e permaneceu no local. Não saiu desembestada, fazendo uma coisa, fazendo outra. Não, está ali, vou pensar. Pensou e não se acovardou. Não fugiu, ficou ali, na frente do anjo do Senhor. Está lá no 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O que aconteceu com Maria? 29. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa salvação. Mas não fugiu. Mas teve um personagem bíblico famoso, querido, fez um trabalho lindo em Nínive, mas ele fugiu do roçado. Vocês imaginam uma situação que nós estamos aqui na Barra da Tijuca e Deus nos dá o seguinte mandato: vai na Praça 15, pega a barca, vai para Niterói, que é para cá, e você vai fazer uma grande missão em Niterói. Eu digo para Deus: Senhor, conte comigo, beleza, estou junto. Eu vou lá para a Praça 15, compro uma passagem para Paquetá e vou para cá. Mas Deus me mandou para cá. Mas que vexame.
Que coisa. Quem fez isso? Jonas, amado Jonas, que foi parar no interior de uma baleia. Está lá no livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, que é para cá, tá? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Grande tarefa, né? Que era chamar para pregar em Nínive, que era uma cidade que estava no furdunço só. Jonas se dispôs para Tarsis, para cá, olha só, para fugir da presença do Senhor. Mais que ilusão, né? Como se a gente pudesse fugir da presença de Deus. E tendo descido até Jope, caminhou até Jope, até lá, para pegar o barco, né? Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, olha que loucura. Pagou sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, e de Nínive, que ficava para cá. Deu vexame. Podemos criticá-lo? Sim e não. Não podemos, por quê? Porque o medo é protetivo. O medo nos protege da gente se enfiar em confusão, né? O medo acaba evitando que a gente faça bravatas. Então, o medo é bom. Então, nesse ponto, Jonas estava certo. Mas aonde Jonas estava errado? Não confiar que Deus capacita as pessoas escolhidas, que Deus está conosco. Salmo 118, né? Nós não podemos esquecer disso. Ele não teve a mesma fé de Maria, que respondeu: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a sua palavra. De pronto. E para a gente caminhar para encerrar, a terceira e última característica desse trecho, né, do Evangelho de Lucas, que me chama a atenção. Maria teve dúvida? Teve. Mas ela arrasou, pensou e se acalmou. Não ficou fazendo pergunta, mas como é que vai ser? Mas como é que é esse negócio do Espírito Santo que vem? É numa nuvem, é no fogo? Como é que é essa história? Eu tenho que estar... Não perguntou, simplesmente confiou. Foi sempre assim? Deus pacientemente responde para o anjo lá, negociador: não, amigo, eu tenho um grande personagem bíblico que eu amo de paixão, mas é o rei das dúvidas. Vamos admitir. Esse senhor se chama Moisés. Moisés, ele não poderia duvidar tanto de Deus, porque, olha só, nada foi mais difícil na vida de Moisés do que ser salvo das águas do Nilo. Você imagina que ele sobreviveu, recém-nascido, num cestinho de palha, calafatado com betume, num rio que é cheio de crocodilos, são famosos crocodilos do Nilo. Ele sobreviveu. É verdade que ele foi guiado para a mão de uma mulher, Miriam, a irmã dele, né? Eu não sei onde está o pai nessa história, que não aparece. Tem sua mãe, Joquebede, a Miriam e Moisés. Depois aparece Arão, né? A Miriam leva lá e ele fica lá nas águas do rio Nilo até ser resgatado pelas damas de companhia da filha do faraó. Moisés, inclusive, significa salvo das águas. Gente, quem tem uma história fundante como essa não devia mais duvidar da presença de Deus. Mas não foi o que aconteceu. Quando Deus chama Moisés para conduzir o povo hebreu pelo deserto, e olha que foi uma grande caminhada, né? O que Moisés fez? Apresentou 5 desculpas. 5, não foi uma, não. Não foi uma pergunta, uma dúvida que Maria teve 5. Êxodo 3. Vem agora, diz Deus para ele na sarça ardente, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeira desculpa, tentando se eximir dessa responsabilidade. Quem sou eu? Manda outro, né? Depois, 13. Eis que quando vieram os filhos de Israel, pergunta Moisés a Deus, e eu lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: mas qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Segunda desculpa, alegando falso desconhecimento, porque ele sabia muito bem quem era Deus, né? Em Êxodo 4, 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão em mim, Senhor, nem acudirão à minha voz, pois dirão: Senhor, não te apareceu. Essa é a terceira desculpa, querendo evitar o quê? O enfrentamento com o povo. Quarta desculpa, Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois eu sou pesado de boca e de língua. Quarta desculpa, querendo convencer a Deus das suas incapacidades. E esquecendo que Deus é capaz de mover qualquer dificuldade. Ele é Deus do impossível, ou a gente não crê nisso, né? E a quinta e última, para fechar com chave de ouro, ele respondeu, final, jogou a toalha. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Quinta desculpa.
mostrando total falta de fé. E qual foi a resposta de Maria quando o anjo veio? Eis aqui a serva do Senhor, se cumpre em mim conforme a sua palavra. Por que eu estou trazendo isso? Porque a figura de Maria, ela é cercada de duas vertentes muito distintas nas duas grandes colunas de sustentação do cristianismo, né? Eu acho que os católicos divinizaram Maria de uma tal forma que não conseguem perceber o lado humano de Maria, que, aliás, significa rainha soberana, mas também sofrimento, dor e angústia. Então, às vezes, esquecem esse lado mais humano de Maria, de carne e osso, né? E divinizam. E como no passado, aqui no nosso país, pelo menos, havia uma certa rixa entre católicos e protestantes, que eram chamados crentes, né? Tudo que o católico fazia, crente não fazia, e vice-versa. Como os católicos divinizaram muito Maria, os protestantes não deram a menor atenção a Maria. Há uma certa má vontade nas igrejas protestantes clássicas, nas igrejas evangélicas, pentecostais, né, neopentecostais e todas as gamas de divisões possíveis. Ninguém fala muito de Maria. Os próprios evangelhos não falam muito dela. Ela, com certeza, teve um papel muito importante na história de Jesus, porque era o dia a dia dele, ele passou com ela. A gente tem as pregações de Jesus a partir lá da terceira década de vida, no seu episódio dos 12 anos, lá no templo, ele só reaparece depois. Quem é que fez a mediação desse mundo para Jesus? Foi José e Maria. Então, a gente precisa resgatar esse papel de Maria, porque, sem dúvida, é a personagem feminina mais importante da Bíblia. Senão, nós estamos sendo muito ousados, criticar a escolha de Deus. Vamos reabilitar a figura de Maria nas igrejas, especialmente nas igrejas ditas protestantes, evangélicas, porque ela tem muito a nos ensinar. O que a gente pode aprender com Maria, né? Primeiro, uma pessoa madura na fé, apesar de ter 14, 15 anos. Ela não titubeou como os grandes titubearam. De novo, Moisés tinha razão, né, de titubear, sim, pelo lado humano. Nossa, que tarefa árdua, vou ficar anos e anos no deserto, levando esse povo todo. Eu conheço o faraó de perto, fui criado na casa dele, esse pessoal não é fácil. Então, ele tinha razão humanamente, a gente compreende e acolhe. Mas, no lado da fé, não. É um homem de pouca fé, porque ele 5 vezes testou a paciência de Deus. Deus foi muito paciente com ele. É o que nos dá segurança que ele também pode ser conosco, né? Segunda coisa, né, é como que também José foi escolhido para essa tarefa, porque ele ficou muito incomodado, mas ele ficou em silêncio. E aí veio mais um anjo em sonho e disse: aceita, Maria, o que está nela vem de Deus. E ele, então, acolhe. E é interessante a gente falar para os casais como é importante você ter um plano em comum, né? Você ter objetivos em comum. Por que Márcia, né, e Badu estão juntos até hoje? Eles têm planos em comum. Tiveram filhos, têm essa fé que leva eles à frente. Criaram uma igreja onde a gente está junto. Que maravilha, que fruto lindo. Talvez o maior de todos os filhos, não é? Outra coisa que a gente tem que pensar, quando a gente está sobre essa mesma missão, homem e mulher, né, o que une é o amor. Isso não garante que o casal não vai ter problema. Isso não vai dizer que a gente não vai ter os obstáculos, mas a gente precisa fazer como Maria, acreditar que a gente vai dar conta. E, por último, fechando, dizer para vocês que a gente tem que ter muita sabedoria nas nossas decisões. Sempre pedir ajuda a Deus, sempre ter essa fé inabalável que Maria teve. Acho que não tem nenhum exemplo bíblico maior do que ela nesse aspecto, essa crença de imediato. Estou contigo, conta comigo, para o que der e vier. E olha o que veio, foi bem difícil. Imagina você ver seu filho pregado na cruz e ela não abandonou. Eu fico imaginando o olhar de Maria para Jesus naquele momento. Como esse olhar sustentou Jesus até o final. Foi importante, muito importante. Então, a minha proposta hoje, fechando, é uma mudança de mentalidade. Que a gente possa reeditar Maria e demais mulheres nas igrejas, não só nas falas, nas pregações, como também nos púlpitos, que tenhamos mais paridade entre esses gêneros e pensar, tem uma coisa que a gente não explorou muito. O Badu outro dia fez uma pregação linda quando Jesus ressuscitou na Páscoa, que ele apareceu para quem? Para Pedro, Tiago, não é? Foi? Apareceu para 2 mulheres. O que será que tem nessa mensagem de Jesus, que até na morte, depois dela, continua nos educando? Por que a gente tem que pensar melhor? Por que ele apareceu para 2 mulheres? E quem teve algum pensamento machista agora, né, porque elas falam demais, eu depois vou me voluntariar para falar sobre isso no futuro. Não foi por isso, não.
Mas vamos pensar sobre isso, né? Então, terminando, né? Eu quero, por conta do nosso horário, eu falei com o pastor, eu pedi a ele para fazer um exercício terapêutico com vocês. Isso é mal de terapeuta. Eu vou fazer um exercício terapêutico e religioso com vocês agora, diante de toda a grandiosidade que a gente viu de Maria, que não duvidou, como duvidou Sara, que não fugiu, como fez Jonas, que não questionou absurdamente Deus, como fez Moisés. Ela, de pronto, ela ficou. Ela se perturba, ela pensa, ela tem uma dúvida e ela aceita. Eu queria pedir agora a todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo que fiquem numa posição confortável, fechem seus olhos, coloquem os seus pés no chão para vocês sentirem esse chão. Isso se chama grounding, aterramento. Se puderem, tirem os sapatos, as sandálias, né, os chinelinhos, fiquem com o pé no chão, com as pernas abertas, numa posição confortável. Coloquem as suas mãos sobre as coxas para vocês sentirem seu corpo. Façam uma respiração profunda agora, que vocês tão bem aprenderam com a Bruna e com o Davi. E eu vou fazer 3 perguntas para vocês e com isso eu vou encerrar. Respirem e pensem. Primeira pergunta. Para que chamado de Deus você não acreditou, como Sara? Ou você deu desculpas, como Moisés? Ou você fugiu, como Jonas? Ou que você ainda, na lentidão de resposta ou na preguiça, ainda não respondeu, diferentemente do que fez Maria? Pense nisso agora. E continuando, uma outra respiração profunda. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vamos para a nossa segunda pergunta. O que está te impedindo, meu irmão e minha irmã, de ser verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus? O que te falta? É ousadia? É crença? É coragem? É fé? É determinação? É um propósito de vida? O que está te impedindo? É preguiça? É desconhecimento? E a nossa última pergunta, de novo, respirem pelo nariz, soltem pela boca. Vamos para a última pergunta. Após refletir melhor sobre a vida de Maria, que prontamente se dispôs, se colocou a serviço de Deus, teve dúvida e perguntou e se acalmou, teve perturbação, aceitou, arrasou, pensou, sentiu e continuou. Diante do exemplo de Maria, que prontamente respondeu. O que é que você, meu irmão e minha irmã, que agora me ouve, se propõe a fazer diferente na sua vida a partir de agora, se mirando no exemplo de Maria? Respirando novamente e voltando para fechar a nossa conversa, que foi um bate-papo. Eu quero fechar trazendo a colaboração dos povos indígenas, tão esquecidos e massacrados no nosso país. Na verdade, eu vou viajar um pouquinho, já que a gente não pode, vou pegar um avião, vou lá para os Estados Unidos. Um provérbio da nação Ute, que faz parte do povo Silks, que é um dos povos indígenas americanos. Essa frase, obviamente, está no masculino, como a maioria das coisas escritas no nosso país e no nosso mundo, tudo no masculino. Nós temos que aprender a fazer a flexão de gênero, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, que tão amorosamente Badu faz. Eu vou ousar mudar essa fala silks, vou botá-la no masculino, como se fossem os homens falando para as suas mulheres, especialmente os homens da nossa igreja falando para as suas mulheres, e os homens de todas as igrejas agora encampando uma coisa maior dentro dessa visão de um feminismo humanitário, aquele que acolhe homens e mulheres em prol de um mundo mais justo, de mais paridade de gênero. Diria um índio Silks, dirão os homens da nossa igreja para suas mulheres. Não ande atrás de mim. Talvez eu não saiba liderá-la.
Não ande na minha frente. Talvez eu não queira segui-la. Eu vou ousar e dizer, talvez eu não possa segui-la. Mas ande ao meu lado, para podermos caminhar juntos. E com isso, eu fecho dizendo, pedindo a Deus que esteja com todos e todas nós nessa caminhada, juntos, lado a lado, na fé e na amorosidade. O cordão de 3 dobras não se rompe. Que sejamos homens e mulheres, junto com Deus, seguindo em frente nossa caminhada, buscando essa equidade de gênero. Amém. Estamos juntos. Cristina, eu estou absolutamente emocionado, impactado por, nesta manhã, ver em você a combinação de inteligência e sensibilidade, de fundamento teológico preciso e conhecimento bíblico, mas mais do que conhecimento bíblico, capacidade de leitura do texto bíblico, porque a informação por informação, sem a capacidade de lê-la numa perspectiva libertadora, é apenas acúmulo de conhecimento. Me impressionou profundamente o seu rosto, o seu sorriso, o seu olhar, a maneira como você tocou em pontos que talvez outras pessoas não tenham essa habilidade de fazer isso com candura, com singeleza e com muita inteligência e com muita simplicidade. E eu vejo em você o rosto da Maria e das muitas Marias que construíram, constroem e continuarão a construir a nossa história. Minha querida, você foi um presente enorme de Deus para a gente nesta manhã, e eu queria aconselhar todo mundo que está ouvindo a gente aqui, há coisas que a gente precisa ouvir de novo. Eu tenho aprendido demais de que pérolas e tesouros a gente precisa revisitar. Revisita essa palavra que a Cristina compartilhou com a gente. Compartilha essa palavra com outras pessoas. Ela vai estar aqui, vai ficar gravada no Facebook, vai para o nosso canal. Que bênção que a gente pode dar amplitude a essa maravilhosa palavra que eu não poderia dizer uma outra coisa. Pura, cristalina, palavra de Deus. Muito obrigado, Cristina Maria, Maria Cristina, por fazer essa coisa tão maravilhosa. Eu quero te convidar a orar e você nos abençoar com a tua oração e assim fechamos a nossa liturgia com a oração da Cristina. Amém. Não posso nem refugar, depois do que eu falei, eu tenho que aceitar. Bom, bendito Deus, amado Pai, nós aqui agradecemos essa oportunidade de estarmos todos juntos, conectados nesse momento, quem está nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube. Agradecemos, Senhor, essa capacidade tão mágica que o Senhor dotou os seus filhos e filhas em conseguir construir tecnologias que unem, né? Que a gente possa, Senhor, esse é meu primeiro pedido, usar essas tecnologias para conexões, para uniões, para abraços virtuais, e não para discórdias, ódios e situações de desenlaço, né? Senhor, esteja conosco essa semana, nos abençoando até o nosso próximo momento de culto, de estarmos juntos, e que a partir dessa semana a gente coloque, Senhor, os óculos do gênero no rosto, que a gente possa olhar com mais candura para cada mulher que esteja conosco, que cruze o nosso caminho, pensando nas lutas, nas árduas dificuldades que elas enfrentam no dia a dia, que a gente tenha mais amorosidade, que busquemos sempre eventos e espaços onde a gente tenha a paridade dos gêneros, né? Para que a gente possa beber da sabedoria e da alegria de homens e de mulheres, né? Que a gente possa estar sempre juntos, congregados, irmanados,
nesse mesmo objetivo maior, que é viver plenamente essa vida que Deus nos deu. Enquanto aqui estamos, não sabemos quando seremos chamados, então aqui enquanto estamos enfrentando nesse momento tão difícil, né, que a gente possa primar pela fraternidade, pela sororidade, pela companhia amorosa um do outro, e usando a sabedoria dos povos indígenas americanos, que a gente não se coloque na frente, que a gente não se coloque atrás, mas que a gente se coloque ao lado de toda e qualquer pessoa, homem ou mulher, idoso ou criança, adolescente ou jovem, que a gente possa caminhar junto neste planeta, neste mundo criado por Deus, abençoado por Deus, sabendo que Ele sempre está lá para ouvir as nossas angústias, os nossos medos, as nossas dúvidas, e que a gente possa crer como Maria, firmemente, prontamente, diga, sim, estou aqui, conte comigo, conte conosco, estamos juntos nessa. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, que bênção.